Programa Família de Deus no ar. Renova-se a nossa alegria, nosso prazer, nossa satisfação de estarmos juntos. Mais um dia, mais uma tarde, mais um momento para nós falarmos de nossas coisas, para nós partilharmos nossa realidade, partilharmos nossas experiências de vida. Fomos chamados à existência neste mundo e aqui existimos. E existimos em várias etapas de nossa existência, várias etapas de nossa vivência. Nós fomos fecundados um dia, a misericórdia de Deus. Fomos gerados no ventre materno. Foi-nos dada a luz. Viemos à existência, nos mostramos neste mundo. Crescemos numa família. Fomos sendo formados, educados, orientados nessa família. Nos tornamos adultos, deixamos essa família, nos formamos, nos educamos. Nós caminhamos no momento educacional. Nós trabalhamos nessa sociedade. Nós um dia, quem sabe, fomos chamados a vivenciar uma vida em comum. Uma vida nupcial, como esposo e como esposa. E neste ambiente construímos o nosso lar, construímos a nossa família, construímos o espaço onde nós podíamos e pudemos ser nós mesmos. Nós aprendemos que pertencíamos e pertencemos a uma família, somos filhos, somos irmãos, somos pais, mães, somos esposos, esposas, avós, enfim. Nós experimentamos nessa família todos esses momentos ou esses níveis experienciais de vida familiar. E um dia, quem sabe, fomos chamados a formar nossa própria família, a nossa própria nupcialidade, a nossa própria realidade nupcial. E como esposo, se masculino somos na maneira de expressar nossa humanidade, ou esposa, se nós temos a nossa maneira feminina de expressar a nossa humanidade. E como esposo e esposa agora, somos o esteio desta nova família, deste novo lar. E nós vamos percebendo que este lar é o lugar do encontro de Deus. É como se fosse um grande altar, um íntimo altar, um altar único e exclusivo que pertence a esta determinada família. Altar porque é o encontro com o Senhor. E na família nós temos encontros com o Senhor, encontros com Deus. A família é um lugar sagrado. A família é um lugar no qual Deus vai se manifestar nos seus membros em todos os momentos. Se nós entendermos que esta família, este lar, este esposo e esta esposa só se concretiza perante a misericórdia de Deus, frente à bondade infinita de Deus, pois é um dom nupcial, um dom que Deus nos oferta, Deus nos dá, para podermos vivenciar esta dimensão de esposo e esposa, essa dimensão de pai, de mãe, essa dimensão familiar. E assim nós vamos vivendo, nós vamos viver, nós vamos conviver, esposo e esposa, quem sabe se agora pai e mãe com seus filhos, irmãos, e aí está o lar, caracteriza-se o lar. Interessante que para nós em português, talvez a palavra lar não tenha o sentido e o significado que tem na palavra hispano, na palavra espanhol. A palavra espanhol é hogar, H-O-G-A-R, hogar. E hogar é uma palavra que deriva de ogón. Ogón quer dizer fogão. No fogão, nós sabemos, aqueles fogões antigos, no fogão nós colocamos lascas de lenha para que se queime e se consuma, produzindo calor, produzindo luz, produzindo então vida. Lar é isto, é como se fosse um lugar onde os elementos que compõem esta família
vão se queimar como lascas de lenha, produzindo luz, produzindo calor, produzindo fogo. Lar é o ambiente onde os seres que compõem esta família vão numa convivência muito próxima, muito íntima, dar aquilo que tem em si, como se fossem lascas de lenha, realmente. E eu gosto de comparar esse sentido de lar como hogar, como lugar onde lascas de lenha se queimam. Então, lar seria o lugar onde os elementos que compõem esta família vão se queimar numa oferta um para com o outro, num serviço um para com o outro, servindo-os no amor, os elementos que compõem esta família. E eu lembro, quando eu era pequeno, quando eu era adolescente, jovem, meu pai tinha uma fazenda e nós então íamos, eu e os empregados, muitas e muitas vezes, andar pelo campo, campear, como nós dizíamos, campear para pegar reses, para pegar bois que estavam espalhados e perdidos. Nós chamávamos então campear para recolher, para trazer de volta esses bois. E muitas vezes passávamos 1, 2, 3 dias no campo. E nós então dormíamos, pedíamos pouso, como nós dizíamos, nas fazendas vizinhas. Então nós estávamos no meio do campo e ia anoitecendo. E o gostoso é quando nós vimos ao longe uma casinha onde tinha uma luz trêmula e uma fumaça saindo pelo chaminé. Isto queria dizer que ali tinha vida, ali tinham pessoas, ali tinham seres humanos prontos a nos acolher, prontos a nos recepcionar, seres humanos, ou seja, vida. E essa fumacinha que saía pelo chaminé indicava que sempre tinha um cafezinho quente, sempre tinha um bolinho, sempre tinha alguma coisa quente no fogão. Isso nos dava o sentido e o alento de uma vida que nos acolhia, uma vida que proporcionava para nós esta alegria de estarmos juntos. Isto era um lar, isto era a luz, isto era a claridade, isto era a vida que se revelava naquele lar. Pena que hoje nós não temos mais esta visão. Os prédios, as cidades, as construções modernas não nos dão esta visão de lar como luz, como calor, como fumaça saindo do chaminé. Mas isto é lar, isto é hogar. Vamos comentar sobre isto este sábado muito especial. Este sábado pensado por Deus mesmo antes que o mundo fosse mundo. Vamos refletir sobre esse lar, vamos refletir sobre esse hogar, sobre esse lugar de encontro com Deus. Vamos levar em consideração isto. Esta família foi pensada por Deus, esta família foi e é desejada por Deus. Vamos começar a refletir nesta linha de pensamento. Eu e minha esposa e meus filhos, você, sua esposa e seus filhos, enfim, nós vivenciamos esse tipo especial de vida, essa convivência, essa vida a dois, essa vida familiar, por misericórdia de Deus. Isto é plano, isto é projeto de Deus. Não fomos nós que um dia nos enamoramos e dissemos, vamos casar, vamos viver junto e pronto, estabelecemos a família. Não. Isto é pensamento de Deus. Deus, quando criou o homem e a mulher, Deus, quando criou o ser humano à sua imagem, coloca no mais profundo deste ser humano esta característica de revelar-se, essa característica de partilhar a sua realidade, essa característica de relacionar-se com o outro. E nós iniciamos então a nossa reflexão partindo desta característica humana. A característica de se relacionar com o outro. Nós somos um ser de relação. Somos o único ser na criação que tem esta capacidade. Daí a imagem de Deus. Nós conseguimos refletir sobre nós. Nós pensamos sobre nossa realidade. Nós analisamos nosso comportamento, nós confrontamos a nossa maneira de ser
como talvez um protótipo, talvez um modelo. E aí nós entendemos. Nós viemos das mãos de Deus. Nós somos criados por Deus. Quando nós nos deparamos e folheamos as primeiras páginas da Sagrada Escritura, nós vemos lá a criação do ser humano, esta criação deste ser extraordinário em que foi criado no ápice da criação, no centro da criação, como final da criação, como uma assinatura do Criador. Gosto de pensar assim. Deus, na força de sua palavra, cria tudo, mas cria na força do faça-se. Deus diz: faça-se o dia, separe-se as águas, faça isto, faça, e foi acontecendo na força da sua palavra. Foi surgindo o mundo criado. E no ápice da sua criação, no final da sua criação, no momento crucial, onde tudo estava já pronto, ele cria. Ele não fez o ser humano, ele criou o ser humano. Criou a sua imagem. Criar é tirar do nada e fazer alguma coisa. Deus toma a si próprio e coloca como modelo. Não busca modelos para criar o ser humano. Não. Ele busca em si mesmo. Encontra em si esse incentivo, encontra em si essa busca, essa maneira, encontra em si esta força de criar o ser humano, a sua própria imagem. Somos criados à imagem de Deus, no ápice do mundo criado, como se fosse a própria assinatura de Deus neste mundo. Vamos ao nosso pequeno intervalo, voltaremos a seguir com Família de Deus. Família de Deus no seu segundo bloco. Eu protejo a minha família, eu rezo por ela. Sempre temos feito e repetimos o nosso agradecimento. Profundo agradecimento a todos vocês que nos sintonizam neste momento, nesta hora, neste dia. Todo sábado, com início às 12 horas, nós entramos no ar e nós esperamos, então, o encontro com todos vocês. E essa espera é ansiosa para que possamos abraçá-los a todos, abraçá-los nesta misericórdia, neste calor de Deus. Obrigado por vocês que escutam o nosso chamado, para vocês que escutam o nosso convite e cedem e aqui estão, sentados à mesa da partilha para partilharmos nossas coisas. Eu os agradeço do fundo do meu coração. Eu gostaria de abraçá-los um a um. Como isto é impossível, eu rogo a Deus que os abençoe. Eu rogo a Deus que os abrace neste abraço misericordioso, em que Jesus o Cristo, nosso irmão maior, possa acolher um a um no poder do seu Espírito. Muito obrigado a vocês que nos sintonizam pela Rádio Evangelizar, a Rádio do Associado, AM 1060. E de uma forma muito especial a você, meu querido irmão, internauta, que nos sintonizam, que nos ouve, que partilha conosco estes programas por meio do site www.padrereginaldomanzotti.org.br. A todos vocês, eu os abraço fraternalmente, rogando a Deus que os abençoe e que as ondas dessa rádio sejam como ondas de amor atingindo o mais profundo de cada um de vocês. Eu não os conheço profundamente, mas se há alguma coisa necessitamos nesse momento, nós intercedemos para que Deus os atinja com suas mãos misericordiosas, com seu coração bendito, possa atingir o nosso coração, o nosso ser, e nos dá um sentido novo de vida, nos dá um alento novo de uma vida nova. Esta é a promessa de Deus. Esta é a essência do Evangelho, nos dá uma vida nova, uma boa notícia. E eu rogo a Deus que estes programas destes sábados seja como esta boa notícia.
uma notícia nova, uma notícia alentadora, uma notícia que lhe dê uma vida nova. Isto, uma notícia que renove a sua própria existência, uma notícia que atinja o mais profundo de você e possamos vivenciar essa vida nova, possamos ter essa linguagem nova e possamos nos entender no mundo novo. Eu dizia no primeiro bloco, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, que talvez deixássemos o dia de hoje, esse dia especialíssimo, nesse sábado especialíssimo, para refletirmos sobre essa realidade de nosso lar, realidade de nosso hogar, como dizem os espanhóis, o lugar de encontro com Deus. Nós começamos a tomar consciência já, e isto eu gostaria de colocar a vocês. Vivemos uma realidade humana pensada por Deus. Nós fomos chamados à existência justamente para vivenciar isto, para vivenciar nossa humanidade, para sermos humanos. Mas muitas e muitas vezes o próprio pecado, essa própria separação com Deus, a ação demoníaca do mundo sobre nós, nos afasta deste centro, nos afasta deste divino, nos afasta desta realidade de Deus, nos levando mundanamente a uma vida no mundo, do mundo e para o mundo. A grande notícia que Deus nos traz por meio do Evangelho é que não somos mais do mundo. Somos resgatados do mundo, somos tomados do mundo no poder de Deus. Somos realmente eleitos, escolhidos, somos apontados pela misericórdia de Deus e tomados do mundo. Não somos mais do mundo, mas estamos no mundo, sim. Estamos no mundo como Jesus veio ao mundo. Somos enviados ao mundo como Jesus foi enviado pelo Pai. Somos nós agora enviados por Jesus e pelo Pai, no poder do seu próprio Espírito, para nós construirmos e consolidarmos este lar, esta família, uma família totalmente liberta das garras do mundo, uma família em que tem em si, no bojo de si mesmo, no interior de seus corações, de suas almas, o próprio poder de Deus, para restaurar todas as coisas, para renovar todas as coisas. Então começamos a tomar consciência. E à medida que o Espírito vai nos submergindo nesta realidade de Deus, os nossos olhos vão se abrindo, as cadeias vão se rompendo e nós vamos experimentando essa liberdade. O estar livre em Deus. O estar livre em Deus é estar cativo no amor, dizia São Paulo. Prisioneiro do amor. Somos como que prisioneiros em Cristo Jesus, por isso nossa liberdade. Somos prisioneiros no amor de Deus. Somos como que prisioneiros neste poder do Espírito. Por isso não somos do mundo. Nós viemos ao mundo, fomos lançados no mundo, somos agora impulsionados, somos enviados ao mundo, mas não somos do mundo. Nada do mundo nos prende. Não nos sentimos prisioneiros no mundo, muito pelo contrário. Nos sentimos livres para vivermos a glória de Deus, para vivermos esta condição divina. Então vamos percebendo passo a passo que essa liberdade, que essa libertação em que o Espírito de Deus causa em nós, nos dá uma dimensão de uma nova criatura. Nova criatura somos. Uma criatura que se restaura e se renova dia a dia, momento a momento, segundo a segundo. Experiência vivenciada em experiência vivenciada. Começamos a perceber que somos muito mais do que filhos deste pai, desta mãe, muito mais que isso. Nós fomos chamados por Deus mesmo. Eu tenho características de meu pai, eu tenho características de minha mãe, eu trago em mim, eu trago no interior de mim, eu trago como genética, como patrimônio genético, características de meu pai, características de minha mãe,
Nós sempre dizemos assim: esse menino parece o pai, ou parece a mãe, o riso é do pai, a maneira de falar é a mãe, a maneira de andar é o pai, enfim. Nós temos características de nosso pai e nossa mãe, características da família de nosso pai, da família de nossa mãe. E uma coisa que nós esquecemos é que nós temos características genéticas de Deus também. Fomos criados à sua imagem, mais ainda. Fomos criados para vivenciarmos a sua semelhança. Fomos chamados a expressar na nossa humanidade a semelhança de Deus. Qual é a semelhança de Deus? Qual é a característica de Deus? O que nós podemos apontar em Deus? Nós dizemos que Deus é amor. Deus é amor. Portanto, se nós experimentamos em nós esta característica de sabermos amar, nós podemos dizer isso é Deus. Se nós experimentamos este amor que vai se consolidando no lar, este amor que é próprio do lar, próprio da família, nós podemos com toda certeza dizer: isto é Deus. Este amor é Deus. Quando um filho vem à existência, quando a esposa engravida, quando passa todo esse período de gestação e a criança nasce, essa alegria imensa que nós sentimos, eu lembro dos 2 filhos, eu lembro da minha esposa nas 2 gravidez, a alegria de ser pai, a alegria de ver uma vida nova neste mundo, a alegria que íamos sentindo passo a passo quando este embrião ia se tornando feto, os meses iam passando e esse feto ia crescendo, era olhos vistos no próprio corpo de minha esposa. A alegria de esperarmos o dia de Deus, esperarmos o momento de Deus, esperarmos a misericórdia de Deus se concretizar no nascimento de uma criança. E assim foram os nossos 2 filhos. Nasceram numa explosão de alegria. Todo o sofrimento, toda a passagem de gestação, os sofrimentos orgânicos, biológicos, fisiológicos que acontecem muitas e muitas vezes, causando um certo sofrimento e dissabor para a mulher, não só no seu problema físico, de transformação física, mas transformação biológica, hormonal, fisiológica. E quando nasce a criança, é uma alegria incontida. Quando o meu filho primeiro nasceu e que eu fui ao berçário e que vi aquela criança, era a mais linda do mundo. Eu só via o meu filho, e a minha experiência de jovem ainda foi algo que marcou indelével a minha alma. Este é meu filho. Que lindo! E a minha preocupação é, agora esta criaturinha está sob minha responsabilidade. Eu devo criá-lo no amor. Eu devo criá-lo de uma forma em que se torne um ser humano digno, um ser humano honesto, um ser humano responsável, um ser humano de caráter. Esse era o meu pensamento. E o lindo depois, junto com minha esposa, agora como pai, como mãe, fomos aprendendo a paternidade e a maternidade. Passo a passo fomos aprendendo a cuidar desse ser humano, esse ser humano incapaz de falar, incapaz de andar, de comer sozinho. Fomos educando passo a passo. Fomos colocando nele essas características humanas a partir das nossas próprias características. Mas nós agora não devemos esquecer, e eu falo isso para todos, características do pai, características da mãe e sem esquecer, características de Deus. O amor é uma característica divina. E tudo aquilo que o amor acarreta também é divino. O perdoar, o acolher, o atender, o respeitar, o querer bem o outro, o servir o outro, isto é características divinas. Pois bem, cresceram os filhos, depois veio a menina, a moça, agora a mulher, e nos envolveu neste amor imenso,
as experiências que fomos tendo passo a passo. E é isso que eu quero, neste sábado, tratar com vocês e partilhar. Que este lar seja este ambiente de amor. O lar, este ambiente onde nós nos damos um ao outro. O pai e a mãe doando seu filho, o esposo e a esposa doando-se um ao outro. E eu tive o privilégio de ajudar minha esposa na criação dos filhos. Eu ajudei a dar mamar, eu ajudei a dar sopinha, eu ajudei a trocar, eu ajudei a lavar, limpar, a higienizar, eu ajudei a educar. Isso que foi lindo. O filho era nosso, o filho não é dela, o filho não é meu, o filho é nosso. É um fruto do nosso amor. É algo que surge de nosso amor, é um ícone de nosso amor. É a expressão de nosso amor. Portanto, os filhos, à medida que foram crescendo, passariam a ser a expressão do meu amor para com minha esposa, do meu amor para com Nádia. E assim foi. No lar, a cada momento, um encontro com Deus. Um encontro na refeição, um encontro num banho, um encontro numa conversa, um encontro num dormir, num adormecer, um encontro numa brincadeira, um encontro numa fala, um encontro num educar. Nós devemos compreender, entender que este encontro é um encontro divino, é um encontro com Deus. Esposo e esposa devem manter esse encontro de uma forma transcendente. Nós não estamos juntos para construir alguma coisa. Nós não estamos juntos para termos filhos tão somente. Não estamos juntos para construir um patrimônio, uma casa, comprar um carro, comprar uma casa na praia, roupas, viagens. Não. Nós estamos juntos para sermos juntos. Estamos juntos para nós construirmos um ao outro. Estamos juntos para irmos consolidando um no outro aquilo que somos chamados a sermos seres humanos. A minha esposa vai se tornando mulher livre, mulher liberta, vai se tornando uma pessoa integrada em sua sexualidade passo a passo, à medida em que eu vou apreciando-a amorosamente. E é dois polos, é vice-versa. Quando o ser humano foi criado e que encontra em si um isolamento, uma solidão, não encontra em criatura nenhuma no mundo criado uma que lhe fosse idônea, uma que lhe fosse uma companhia adequada. E nós sabemos pela narração que ele, encontrando a mulher, depara-se com a mulher após um sono profundo e diz: eis aqui agora, osso dos meus ossos, carne de minha carne. Você será chamada varoa, porque do varão foi tirado. Você é mulher, porque do homem foi tirado. Talvez essa palavra homem e mulher não tenha tanta consonância, tenha tanta rima como tem varão, varoa, ishi, isha, em hebraico. Você é ela, porque dele foi tirado. Você é mulher, porque do homem foi tirado. Você é a ajuda adequada. E o lindo é quando o homem pronuncia, o ser humano masculino pronuncia o ser humano feminino. Agora sim, você é osso dos meus ossos, carne de minha carne. Isso há uma reciprocidade. Ou seja, nós agora, conscientes da nossa humanidade, vamos nos humanizando passo a passo. Então, quando eu vejo o esposo e uma esposa durante a sua caminhada, nessa sua conjugalidade, nessa sua nupcialidade, nesse seu encontro doméstico, encontro do lar, são momentos propícios para que um possa humanizar o outro e vamos nos humanizando. A humanização caracteriza-se por uma libertação das coisas do mundo. Nós vamos nos despojando das coisas do mundo. Nós vamos entendendo que o ser divino não é o ter, mas é o ser. A expressão amorosa minha para você, minha esposa, é você como ser feminino. A expressão do amor de você para mim é isto, e de mim para você é também o ser.
por isso, nós temos um serviço um para com o outro. E vamos compreendendo, na força do Espírito, que o serviço que o esposo tem para com a esposa é servi-la em toda a sua vida. E para a esposa, para o esposo, é servi-lo em toda a sua vida. E aí que começa a fundamentação deste convivência, deste ser um, dessa nupcialidade. Eu firmei um compromisso com Nádia 50 anos atrás, de vivermos juntos. E esse compromisso foi se consolidando passo a passo. E esse compromisso, ele finda na nossa humanidade no momento em que um vai embora. Quando nós ouvimos até que a morte os separe, o significado é esse. Não estamos mais juntos. A morte não nos separou e não nos separa, porque não há morte. Há a inexistência do ser. Eu não o vejo mais a Nádia. Ela não está mais entre nós. Mas ela existe. Sua vida palpita ainda neste mundo. Sua vida palpita na eternidade. Sua vida sempre existiu e sempre existirá. Então, o que eu percebo é que nós, esposo e esposa, essa realidade nupcial é este compromisso, essa fidelidade a este compromisso. O ser fiel à esposa e a esposa ser fiel ao esposo não é tão somente o sentido de ter um relacionamento genital extraconjugal. Isso é muito pobre. A fidelidade é manter este compromisso ao qual eu assumi, o compromisso de uma convivência, o compromisso de estar junto, o compromisso de ser junto, o compromisso de servi-la, minha querida esposa, até os últimos dias de nossa vida. E eu tive o privilégio de assim servi-la até o último respiro, até o último suspiro, até o último batimento de coração, quando o seu coração disse, sim, Senhor. Aquela última batida. E é lindo aquela oração, que nesta cama me deitei, que eu aprendi com minha mãe, ensinei meus filhos, tão simples, tão humilde, tão profunda. Nesta cama me deitei, 7 anjinhos encontrei, 3 aos pés, 4 à cabeceira. Se a morte vier me buscar, minha boca não puder falar, meu coração dirá 3 vezes, Jesus, Jesus, Jesus. Assisti o fim da existência de minha esposa. Não falava mais. Portanto, foi a concretização, foi a realidade concreta vivenciada desta oração. Se minha boca não puder falar, e ela não podia mais falar, seu coração dirá 3 vezes, Jesus, Jesus, Jesus. E assim foi, e assim é. Servia até o fim. Esposos e esposas, queridos irmãos em Cristo Jesus, nós somos chamados a vivenciar esta realidade esponsal em nosso lar. Que o nosso lar seja um lugar de encontro com Deus. Que o nosso lar seja um verdadeiro altar no qual nós celebramos a vida em Deus e com Deus, para Deus. Todos os momentos concretos da nossa existência, que sejam momentos de louvor ao nosso Deus, momentos de glória ao nosso Deus, porque nós vamos expressar, e somos chamados a isso, este amor divino em todos os momentos. Eu vou expressar minha humanidade, na minha realidade humana, minhas condições humanas, com toda a unção de Deus. Portanto, o meu ser vai ser um ser para amar, um ser para o amor, um ser que se desgasta no amor, um ser que serve no amor. Por isso eu fiz a comparação inicial, lar como hogar, ou seja, como ogom, fogão, lugar onde essas lascas de lenha se queimam, produzindo luz e calor, produzindo vida. Nós devemos ser isto. Nós devemos ser essas lascas de lenha que se consomem no amor, servindo uns aos outros. Como é lindo quando o esposo e a esposa
nesta convivência, começam a perceber e a descobrir essa dimensão de servidão, de serviço de um para com o outro. O lindo é quando terminamos o dia e nós conseguimos captar, conseguimos entender, conseguimos identificar momentos de profundo amor que você teve por mim. Vamos esquecer as falhas, vamos esquecer as dificuldades, vamos esquecer as limitações, porque são grandes e nós sabemos, mas vamos enaltecer as coisas lindas. Como eu digo a vocês, agora sozinho como estou, como viúvo, eu percebo a dimensão do trabalho de uma casa em que eu não via a minha esposa Nádia fazer. E agora o que eu faço? Num arrumar a cama eu louvo e glorifico a Deus, porque estou sentindo agora o calor, o amor com que ela fez em 50 anos esse trabalho. O lavar uma louça, arrumar uma cozinha, cada vez que eu faço um gesto desse, cada vez que eu estendo uma roupa no varal, eu louvo e glorifico meu Deus, porque minha esposa Nádia fez isso há 50 anos e eu nunca tinha visto, eu nunca a elogiei, eu nunca a agradeci por esse trabalho. Portanto, agora eu a agradeço, minha querida esposa, agradeço com o meu serviço, com o meu trabalho, com a minha entrega, porque eu tenho certeza absoluta que você está junto ao Pai. Você está abraçado ao Cordeiro, ao Esposo Divino, intercedendo por mim. Eu tenho certeza disso. Porque a cada momento eu louvo a meu Deus, eu glorifico a meu Deus, pela sua glorificação. Pelo momento glorificado em que você vive agora, querida esposa, você intercede por mim, para que eu experimente essa glorificação agora, aqui. Vamos ao nosso pequeno intervalo, voltaremos com o nosso terceiro bloco de Família de Deus. Tua família, volta pra ela. Tua família te ama e te espera. Família é um sonho bom pra se sonhar. Família de Deus no seu derradeiro bloco. Como o tempo passa rápido quando nós estamos em Deus. Como o tempo ele brota, ele surge, ele floresce, ele aparece de uma forma tal que nos impulsiona a vida, que nos impulsiona a este serviço, nos impulsiona a este louvor, a esta glória. Eu dizia nos blocos anteriores, porque nós temos que retomar a nossa condição de membros de um lar. Nós temos que restaurar em nosso ser esta situação de membros de um lar. Não somos esposo simplesmente porque somos homens. Não somos esposas porque simplesmente somos mulheres. Não. Nós temos uma convivência de um compromisso para com Deus. Nós fomos chamados e nos foi dado um dom especial desta convivência. Quando nós resolvemos, numa opção, numa decisão pessoal, há uma vivência juntos, nós assumimos um compromisso perante Deus de estarmos juntos. Não assumimos um compromisso perante a igreja, não assumimos um compromisso perante o Estado, ao Estado civil de direito. Não porque nós começamos a entender que isto é reversível. Quantos casam nos cartórios e descasam nos próprios cartórios? E hoje está muito fácil. Hoje não precisa nem ir ao cartório, você via internet e faz isto. Então o casar é muito fácil, como o descasar também é muito mais fácil. A igreja também, nós dizemos e pregamos que o sacramento, isto é indissolúvel. O sacramento sim, mas este sim que você dá a ela e ela a você, não. Não há consciência, não há liberdade, não há responsabilidade para assumir esse compromisso. Por isso nós dizemos que este compromisso nupcial é um compromisso de adulto. É um compromisso em que eu assumo livre, consciente e responsável.
Daí eu entendo perfeitamente que este compromisso é realmente sinal do amor de Deus. Esse compromisso é um compromisso pelo qual eu assumo perante Deus, em refletir o mundo, o amor que Ele tem pelo seu povo. Portanto, quando eu digo sim para vivenciarmos juntos, este sim é uma situação delicada, uma situação frágil, porque depende do meu sim, depende do meu aceite, depende da minha decisão, depende da minha opção. E o que eu quero chamar a atenção neste sábado de vocês é isso. Esse compromisso do lar que nós assumimos há 5 anos, 3, 10, 20, 30, 50, não sei. Um compromisso que nós assumimos perante Deus. Então eu não digo eu sou fiel à minha esposa, ou a esposa diz eu sou fiel à minha esposa, é muito mais que isso. Eu sou fiel ao compromisso assumido com ela. Nós somos os dois responsáveis pelo compromisso que assumimos. E a fidelidade está em confirmar esse compromisso. É evidente que num segundo plano vai atingir a ela ou a mim. A infidelidade ao compromisso atinge a ela, claro que sim, atinge a mim, claro que sim. Mas não é o sentido de ter uma relação genital extraconjugal, é muito mais que isso. Compromisso de fidelidade é ser esposo para você. Ser esposo neste meu lar é ser esposa neste lar. E ser esposo é servi-la até os últimos dias de nossa vida. Ser esposo é apreciá-la amorosamente em cada momento deste lar, em cada momento da vivência deste lar. Então, o estar junto, fazer uma refeição junto, o dormir junto, enfim, o estar juntos neste lar, esposo, esposa, filhos, né, irmãos, é uma fidelidade a Deus. Nós vamos crescendo em conhecimento, crescendo em graça, crescendo em sabedoria. Nós vamos crescendo não só no nosso sentido adulto, mas crescendo em Deus. Nós vamos percebendo que este lar é realmente um altar e que os conflitos surgem, os conflitos aparecem. E louvado seja Deus que eles apareçam. Os conflitos são sinais de vida. Toda vida em si conflita, porque toda vida cresce, toda vida ela tem um dinamismo de crescimento. E esse dinamismo causa conflito? Claro que sim. E eu sempre digo, um ser humano masculino, um ser humano feminino, tão idênticos na sua natureza e tão diferentes na sua estrutura anatômica, fisiológica, psicológica, de educação, de formação, de criação, nós somos totalmente diferentes. Diferentes no sentir, diferentes no pensar, diferentes no agir. Somos diferentes pelos valores que nos foram dados, os valores que foram dados à minha família, os valores que foram dados na sua família. Eu reajo de uma forma, você de outra. E o lindo é que nessa caminhada nós vamos então nos entendendo e vamos buscando um meio comum, vamos buscando uma comunidade. E aí vamos percebendo que esta comunidade é esta célula primeira da grande comunidade, que é esta vida social e que de uma forma muito visível é esta igreja. Essa comunidade que é fiel a Deus, essa comunidade que sente que o convite é de Deus mesmo. Nós somos convidados, escolhidos, eleitos por Deus mesmo para prestar-lhe esse culto. E qual é o culto agradável que eu presto a Deus? É servir o meu irmão. E servir o meu irmão de uma forma muito especial, muito específica, é a essa que eu escolhi como esposa. A essa que eu entendi como esposa. A essa que eu percebo o chamado de Deus, porque nada é por acaso. E chama a mim e a ela para que possamos vivenciar juntos esta realidade. E nós começamos então a viver juntos. E isto eu quero passar a vocês, meus queridos irmãos. O estar juntos, ou viver juntos, é um viver a serviço. Você servindo a sua esposa, seus filhos, sua esposa servindo a você e seus filhos. Como os filhos é algo temporário,
Os filhos vêm, nascem, crescem e saem. E assim deve ser. Vão viver a sua vida. Nós cortamos o cordão umbilical de uma forma definitiva, quando os nossos filhos adultos agora vão vivenciar a sua própria vida, o seu próprio dom, o seu dom específico, como esposo, como esposa, como pai, como mãe, como irmãos, enfim. Vamos louvar e glorificar o nosso Deus, que está nos dando esta consciência, a consciência a qual nós vamos transformar o nosso lar num verdadeiro altar, onde nós vamos estar vivendo exclusivamente para o outro. Eu entendi e aprendi que eu não vim a esta existência para ser um professor, para ser um dentista, para ser um pai, para ser um esposo, mas no sentido profundo da palavra pai e esposo, é ser um ser humano apto a servir, um ser humano consciente desse serviço. E assim tentei fazer durante a minha existência, estou tentando fazer. Assim fez minha esposa durante a sua existência. Assim devemos fazer nós. Tornar nosso lar um altar do encontro com o Senhor. Vamos nós, esposo e esposa, vamos deixar de lado essa pequenez, essas limitações que nos separam tanto. Respeito um pelo outro. Porque para que haja essa comunhão, para que haja esta unidade, é necessário que eu vá me despojando de minhas coisas, despojando daquilo que eu tinha, daquilo que eu tenho, daquilo que eu era. Quando eu decido uma caminhada junto com ela, eu me despojo do meu sentido de solteiro, de celibato, porque agora eu sou alguém responsável, como esposo que sou, como namorado, como noivo, e assim deve ser. Vamos assumindo este compromisso, o compromisso esponsal, o compromisso de servi-lo. Servir você, minha esposa, servir vocês, meus filhos, servir vocês, meus amigos. E nós vamos aprendendo passo a passo, então, no lar, como altar que é. Vamos aprendendo a sermos humanos, a sermos filhos de Deus. Mais do que isso, a sermos irmãos de Deus em Cristo Jesus. E quando chegamos a esse ponto, entendemos que somos mais. Somos a esposa do Cordeiro. Vamos, nessa tarde, nesse dia, clamar a Deus. Dizer, Pai Santo, Pai amado, como nós agradecemos e te glorificamos pelo nosso lar, pelo espaço ao qual você nos dá a oportunidade de nos encontrarmos com você a cada momento. Numa refeição, numa brincadeira, nós juntos, brincando, rindo, conversando, partilhando nossas coisas. Como é gostoso no final do dia abraçar um filho e uma filha, perguntar como foi o dia, as coisas lindas que nós tivemos. Esposo e esposa, antes de dormir, na oração final da noite, agradeçam um ao outro o que fizeram. E eu, como gostaria de minha esposa viva agora agradecer pela cama que arrumava, pela comida que fazia, pela roupa que arrumava. Coisas tão simples. Se vocês ainda podem, façam isso. Vocês, esposo, principalmente, minha querida esposa, muito obrigado pelo trabalho que você teve o dia todo hoje, por nós e para nós. Obrigado pela comida que você preparou. Obrigado pelo carinho com que você tratou nossa roupa, o carinho com que você tratou nossa casa, o carinho com que você nos trata. Sempre sorrindo, sempre alegre. Minha querida esposa, obrigado pela sua realidade, obrigado pela sua vida, a qual nos proporcionou esta caminhada juntos. Meu Pai amado, Pai querido, nós queremos colocar o nosso lar em Tuas mãos, como um verdadeiro altar. E queremos nos encontrar com você a cada instante, a cada momento. Num abraço, num beijo, num carinho, numa carícia, numa fala, num olhar. Porque nós queremos que o nosso lar seja verdadeiramente um lugar de encontro com você. E assim seja.
Obrigado por vocês, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Obrigado por essa companhia, por estar conosco esse momento. E eu os convido novamente, sábado que vem, estarmos juntos para louvarmos e glorificarmos o nosso Deus. Não podemos nos calar o que vemos, o que ouvimos e o que experimentamos, porque evangelizar é preciso. Que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o